Todos os dias, 500 pessoas são diagnosticadas com diabetes na Austrália. O diabetes, esse sim, é definitivamente uma pandemia. O que eu gostaria de analisar nesta apresentação é como podemos nos recuperar dos diabetes, como podemos vencê-lo, como podemos administrá-lo. E a boa notícia é que eu tenho visto diabéticos do tipo 1 e do tipo 2 se recuperarem do diabetes. Qual é a diferença? É de conhecimento de muitos que o diabetes tipo 1 geralmente apresenta danos ao pâncreas, onde as células beta não conseguem produzir a insulina. A culpa é colocada geralmente na genética. Enquanto o diabetes tipo 2 é geralmente contraída no início da vida adulta. Então, o diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona bem. E o diabetes tipo 2 geralmente começa a se desenvolver talvez no final dos 40 anos, início dos 50 ou 60. Mas, na verdade, é o mesmo problema, que o pâncreas é incapaz de produzir insulina suficiente. O que eu quero mostrar a vocês é o que é a insulina e o que ela faz. Aqui temos a célula. Já entramos aqui algumas vezes. Eu chamo isso de CBD, as operações internas da célula. A glicose entra na célula sobre a ação da insulina. A insulina é como a chave que destrava a porta para permitir a glicose entrar na célula. As operações internas da célula, o DCN, o Distrito Central de Negócios do Corpo Humano. É aqui que queremos a glicose. Vamos retroceder um pouco para saber de onde vem a glicose. A glicose vem do alimento que comemos. E um dos motivos pelos quais temos o diabetes ocorrendo hoje é que as pessoas estão comendo um tipo de alimento que produz muita glicose. E quando se produz muita glicose, o pâncreas tem que liberar uma quantidade correspondente de insulina. Então, ele está liberando provavelmente mais insulina do que o modo como Deus planejou. E esse grupo alimentício se chama carboidratos. Vamos fazer uma avaliação dos carboidratos na dieta de um americano comum. A maioria dos americanos, acho que acontece o mesmo com os australianos. Eles geralmente vão dormir muito tarde, pois estão com tecnologia. Ao acordarem, não tem muito tempo para preparar o de jejum. Então escolhem algo muito rápido. E cereal é rápido. E quando se coloca cereal na tigela e derrama-se leite por cima e saem rapidamente pela porta. Ou talvez uma torrada, especialmente aquela torrada branca, de pão branco, que pode ser ingerida muito rapidamente. Então, cereal e pão em forma de torrada. Meu marido e eu viajávamos muito antes de 2020 e geralmente comíamos em hotéis, pousadas e restaurantes. E eu percebi que há muitos de jejuns oferecidos com muffins, croissants e há muitos alimentos à base de carboidratos. Vou colocar aqui bolos e etc. Isso leva em consideração todo tipo de confeitaria. As rosquinhas, os bolos, os biscoitos ou bolachas, todo tipo de confeitaria. Outro alimento à base de carboidratos, que está se tornando muito comum. Como criança, eu nunca tive isso. Sou a 5ª geração de descendentes de escoceses. Então, sou uma criança dos anos 60, do final da década de 50. Nunca tivemos pizza. Nunca tivemos massas. Mas os europeus certamente apresentaram aos australianos e aos americanos a pizza e as massas. Não acho que haja alguém que não tenha experimentado esses alimentos que morem nos Estados Unidos ou na Austrália. Arroz. O arroz é outro alimento à base de carboidrato. Batatas. Batatas é outro alimento à base de carboidrato. E por fim, e certamente o que menos convém em valor nutricional, temos o ácido puro e cristalizado extraído da planta da cana-de-açúcar. Todos esses alimentos são quebrados no trato gastrointestinal formando glicose. Essa glicose é levada diretamente ao fígado.
E o fígado basicamente orquestra para onde a glicose vai. E o primeiro lugar que ela vai é para a célula. Vamos seguir a jornada dessa glicose para a célula. Lembram, ela veio sobre a ação da insulina. Ela passa por uma via de 20 etapas. E essa via de 20 etapas nos dá 2 unidades de energia. Essa é a via glicolítica. O resultado dessa via de 20 etapas é uma forma química da glicose chamada de piruvato. E o piruvato, como a forma química da glicose, é alimentada na casa de força, a mitocôndria, especificamente o ciclo de Krebs. E na casa de força tem uma via de 8 etapas. Chama-se via de 8 etapas por causa de sua capacidade de nos entregar 36 unidades de energia. É o oxigênio que faz toda a diferença. Essa via não tem oxigênio. Esta via é a via do oxigênio. Esse é o primeiro lugar que a glicose é enviada, sobre a ação da insulina para entrar na célula. Mas nessa dieta com alta concentração de carboidratos, ainda temos muito açúcar sobrando. Então agora o fígado faz com que ela seja armazenada como glicogênio. O glicogênio é um nome dado às reservas de glicose de liberação rápida. E eu creio que o glicogênio é o segredo mais bem guardado do diabetes. Vou explicar enquanto avaliamos isso. São uns cachinhos de uva. Parecem bem cachinhos de uva. Não são cachinhos de uva. Simplesmente parecem cachinhos de uvas, mas são pequenas moléculas de glicose. Glicose que sobrou após entrar na célula. Chamam-se reservas de glicogênio. O glicogênio é um nome para suas reservas de glicogênio de liberação rápida. Nessa dieta, com alta concentração de carboidratos e açúcar, ainda há muita glicose sobrando. Então agora, o fígado faz com que sejam armazenadas como gorduras. Eu chamo isso de reserva no porão. O combustível armazenado. Esse combustível armazenado se chama gordura. E numa dieta rica em carboidratos, muitos estão crescendo, crescendo e crescendo. É assim que funciona. São esses os sinais básicos do que acontece com o nosso alimento. Mas eu quero mostrar a vocês o que acontece numa dieta rica em carboidratos. Os carboidratos não são maus. Claro que não. Nós gostamos deles. O problema é quando estão em excesso e são refinados. É o excesso dos carboidratos refinados que abusa do pâncreas. Aqui temos o nosso pâncreas. Ele está debaixo de nossa costela esquerda. E o pâncreas libera 2 hormônios para equilibrar os níveis de glicose no sangue. Um deles é a insulina. A insulina é o hormônio projetado para fazer com que os níveis de glicose no sangue diminuam, pois é a chave que destrava a porta para tirar a glicose do sangue e levá-la para dentro da célula, ou para reservas como glicogênio ou gordura. O outro hormônio é o glucagon. O glucagon é o hormônio projetado para elevar os níveis de açúcar no sangue. Dá para ver que esses 2 hormônios trabalham juntos para equilibrar nossos níveis de glicose no sangue. Mas o que acontece nessa dieta rica em carboidratos que libera muita glicose? Os níveis de açúcar no sangue sobem bastante e uma grande quantidade de insulina é liberada. É assim que as coisas acontecem. Muita glicose demanda muita liberação de insulina. E por ter tanta insulina liberada, muito é o que entra nas células. E agora os níveis de açúcar no sangue caem bastante. E quando os níveis de açúcar no sangue caem bastante, muito rapidamente o pâncreas para de liberar insulina e passa a liberar o glucagon. E o glucagon é projetado para fazer elevar os níveis de açúcar no sangue novamente. Mas o que acontece quando os níveis de açúcar no sangue estão baixos? Uma xícara de café com 2 ou 3 colheres de açúcar, uma latinha de coca, um doce, um bombom, algo assim para elevar novamente.
Mas ao fazerem isso, agora elevamos demais os níveis de açúcar no sangue. Então, muito rapidamente, o cérebro diz ao pâncreas: ah, não, está muito elevado novamente. Rápido, parem com o glucagon e liberem a insulina. E baixamos os níveis novamente. Essa é a chicotada que desgasta o pâncreas. Sabe, o que Deus projetou que comêssemos foi alimento que nos forneça uma entrega constante e estável de combustível, para que toda célula no corpo receba essa entrega constante e consistente de combustível. Então, o que é que fará com que isso aconteça? Vamos analisar o alimento. O que nos dará uma entrega constante de combustível é a fibra. Os alimentos ricos em fibra. A fibra une a glicose e a libera lentamente. E quando lenta, consistente, certamente libera essa glicose. Nós temos os níveis de glicose indo assim. Em vez de picos de altos com reações de baixos e reações de altos novamente. O outro alimento é a proteína. A proteína também dá uma liberação muito boa e consistente de combustível, e também a gordura. O corpo gosta de queimar gordura como combustível. Sabe, a glicose queima a uma taxa de 4 calorias por grama, enquanto a gordura queima a uma taxa de 9 calorias por grama. E é por isso que o diabético vai bem com um programa alimentar rico em fibras, com proteínas e gorduras saudáveis. As proteínas que advêm das leguminosas, castanhas e sementes. Encontrei um homem há 10 anos que estava nos seus quase 70 anos que me disse: quando estava na casa dos 40, me disseram que eu era pré-diabético. Ele disse: sim, eu estava na média, dos que chamavam o padrão americano de dieta, muito rico em carboidratos. E me disseram que eu era um pré-diabético. E o nutricionista que me disse isso disse: coma leguminosas diariamente, porque isso lhe dará uma entrega suave e consistente de combustível. E foi o que eu fiz. Então, leguminosas diariamente, ele disse. Nunca desenvolvi diabetes. Sim, deve ser colocado de molho. Sim, deve ser bem enxaguado. Ah, e sim, por amor às suas papilas gustativas, que sejam saborosamente preparados. Se quiserem saber como fazer com que as leguminosas tenham um ótimo sabor, comprem um livro de receita indiano. Comprem um livro de receita libanês ou italiano. Eles sabem como acrescentar sabor às suas leguminosas. Já vi muita gente que diz que não come muitas leguminosas porque me dizem que não tem graça. Eles só são sem graça porque você não os preparou magnificamente. Acrescente um azeite de qualidade. É o que fazem na Itália. Muita salsinha bem picada, sal de boa qualidade. É isso que suas leguminosas precisam. Precisam de sabor. Cozinhe um pacote de lentilhas e não vai ter um bom sabor. Você precisa acrescentar sabor a elas. E muita gente que parou de comer carne e começou a comer uma dieta vegetariana, eles precisam substituir essa carne por leguminosas. Mas pelo fato de que quando cozinhamos a carne ela já tem sabor, então não estamos acostumados a esse tipo de culinária, onde temos que acrescentar sabor aos alimentos. É como o tofu, é uma esponja sem sabor. Se não tem bom sabor, é culpa sua por não colocar gengibre, alho, ervas, sal de boa qualidade, azeite para que tenha um bom sabor. Suas outras proteínas são as castanhas e as sementes. E são também gorduras boas. As outras gorduras boas que encontram nos abacates e também no óleo de coco e no azeite de oliva. Não precisamos de muito. São alimentos concentrados, não precisamos de muito mesmo, mas precisamos de um pouco.
O alimento que as nossas células precisam é o que entrega de maneira suave e consistente o combustível, o que ocorrerá numa dieta rica em fibra, que são seus alimentos à base de plantas, os integrais. Ocorre também as proteínas, as leguminosas, castanhas e sementes. E as gorduras boas, as castanhas, sementes, abacates, óleo de coco, azeite de oliva. São alimentos concentrados, não precisam de muito, mas precisa. É um grupo alimentício essencial. Outro tipo de proteína é seus alimentos integrais. Os integrais são muito importantes. O que você descobrirá é que esses alimentos contêm baixo índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é uma leitura ou um guia de quão rápido a glicose nesse alimento entra em seu sangue. Vou lhes dar uma ilustração. Chama-se IG, índice glicêmico. É fácil buscar no Google e encontrar um gráfico de índice glicêmico. Abaixo de 55 é considerado baixo, acima de 55 é considerado alto. Então, a toronja é bem baixo. Tenho certeza de que isso não é nenhuma surpresa. Está em 25. Enquanto as cerejas estão com 26. Então, para os diabéticos, são as melhores frutas. Se não estiver habituado à toronja, vai se acostumar com ela. Lamento, mas sem açúcar por cima. Você quer o açúcar bem longe, mas todas as frutas silvestres são bem baixas. Kiwi é bem baixo. A pera também. A melancia é bem alta. Qual é o índice do açúcar? O açúcar tem cerca de 59. Quer seja branco, demerara, mascavo, são todos refinados. E isso faz com que o nível de açúcar no sangue suba bem alto. As bananas estão em cerca de 60. Desculpa, não podem dizer exatamente o número, mas é fácil pesquisar. Também as batatas e as bananas são consideradas altas. E é por isso que dizem que os diabéticos devem se manter longe das batatas inglesas e das bananas, enquanto as batatas doce, o inhame, a batata doce roxa, a batata doce granfina, a branca, a batata doce laranja, todas essas raízes tropicais, como a mandioca, o fruta-pão, todos são baixos. Não estão bem aqui, mas acho que estão em 54. Então, são considerados baixos. E é por isso que é melhor que um diabético não coma bananas e passe para as frutas silvestres. Pare com as batatas inglesas e vá para a batata doce. Isso pode fazer uma grande diferença. Mas por que a batata inglesa tem um índice alto e batata doce baixo? Porque se analisamos esses dois vegetais e o abrirmos ao meio, não dá para ver muita diferença. Mas sob o microscópio se revela que a batata doce tem uma estrutura de fibras muito unida, enquanto a batata inglesa tem uma estrutura de fibras mais frouxa. E a estrutura de fibras mais unidas representa uma entrega lenta e contínua de glicose, enquanto a estrutura de fibras mais frouxas significa que a glicose é liberada bem rapidamente. Essa é a diferença. Tem outro tipo de alimento que provavelmente origina a maior parte desses aqui, e é o trigo. O trigo desempenha um grande papel no diabetes hoje em dia. Sem dúvida nenhuma, o açúcar contribui bastante para o desenvolvimento de diabetes. Não o mel, não o maple syrup, mas se alguém tem diabetes, precisa ter cuidado com o maple syrup e o mel até que o pâncreas comece a trabalhar melhor. Mas é o açúcar refinado que faz com que o nível de açúcar no sangue aumente de modo impressionante em pouco tempo. E é um dos grandes fatores que desencadeiam o diabetes. Então, como é que o trigo desempenha um papel? Foi na década de 1950 com o Dr. Norman Bullock e sua equipe de pesquisadores que fizeram o trigo passar por uma hibridização intensiva. Seu objetivo era conseguir uma planta com uma alta produção de grãos. E conseguiram! Quando eu era uma menina, o trigo crescia bem alto, mas hoje o trigo só chega a essa altura.
Não conseguiram manter nessa altura porque a alta produção de grãos fazia com que o caule quebrasse. Voltaram para a mesa de desenho e chegaram a um caule grosso e um trigo que só cresce até essa altura. Quando o trigo só chega a essa altura e tem um caule grosso, é claro que o caule não quebra, mesmo com a alta produção de grãos. Tivemos um homem em nosso programa alguns anos atrás que disse: meu irmão é um agricultor de trigo. Ele também já cultivava trigo há 30 anos, antes de o trigo hibridizado existir. Esse trigo hibridizado lhe dá 6 vezes mais grãos a cada 4.000 metros quadrados. Dá para entender por que os fazendeiros adoraram isso. Eles têm contas para pagar. Então, em 1970, o Dr. Norman Borlaug ganhou o Prêmio Nobel por seu trigo hibridizado. No final da década de 1970, esse trigo se espalhou pelo mundo inteiro. Até a década de 1990, todo o cereal, pão, bolo, pizza, massa, rosquinhas, biscoitos, tudo que vem da seção de bolos, tudo é feito com aquele trigo hibridizado. O que aconteceu com a hibridização do trigo? Eles se apressaram antes de haver estudos seguros. E se quiser ler a história do que eles fizeram com o trigo, e é um fato, você pode ler o livro Barriga de Trigo do Dr. William Davis. Ele mostra claramente. Na verdade, há outro livro chamado Cérebro de Farinha do Dr. David Perlmutter. Ele é um neurologista. Ele mostra o efeito que isso tem no modo como o cérebro se movimenta. Isso é bem assustador. O que ele descobriu na hibridização do trigo em sua pesquisa, o Dr. William Davis, é que eles mudaram a estrutura do amido. Então, a estrutura de amido que foi produzida é chamada de amilopectina A. A amilopectina A causa rapidamente uma alta nos níveis de açúcar no sangue e assim tem-se uma baixa correspondente. Aqui está o A. Para lhes dar algo com que comparar, a amilopectina B, que se encontra nas bananas e nas batatas inglesas, como acabamos de definir, as bananas e as batatas causam uma alta razoável nos níveis de açúcar, razoavelmente rápidas. Aqui está a B. Não tão alta, não tão rapidamente, não tão baixa, não tão rapidamente. Aqui está a B. A amilopectina C, que se encontra nas leguminosas, no grão de bico, nas lentilhas, e o amido da amilopectina C dá uma boa e constante alta, uma manutenção boa e constante e uma baixa boa e constante. Toda célula do corpo deseja essa entrega constante e certa de combustível. Considerando tudo isso, vamos analisar o trigo no índice glicêmico. O pão branco, o cereal branco, digamos apenas trigo branco e todos os seus refinados, está a 65. Significa que é mais elevado em índice glicêmico que o açúcar. Quer dizer que uma fatia de pão branco fará com que os níveis de açúcar subirá ainda mais do que o próprio açúcar? E é por causa da amilopectina A. E quanto ao pão integral? Nosso pão integral está em 72. Como assim? A maioria das pessoas acha que o pão integral é melhor que o branco. Sim, de algum modo é. Pelo menos temos fibra. Pelo menos seu cólon vai ser um pouquinho varrido. Certamente não será com um trigo branco. Um senhor me disse que foi investigar o que havia no pão branco com alto teor de fibras e colocaram penas de galinha ali. Isso mesmo, são brancas. Por que o trigo integral faz com que os níveis de açúcar no sangue subam mais do que o trigo branco? Como isso é possível? Pelo fato de não ter sido refinado, ele tem mais amilopectina A nele. E é a amilopectina A que faz com que os níveis de açúcar no sangue subam mais. Meu marido me disse: Bárbara, alguém acabou de ligar dizendo que você disse que o pão branco é melhor que o pão marrom ou o pão integral. Por que estão dizendo isso? Eu disse: é porque tenho falado da amilopectina A. Acho que vocês agora entendem.
Sim, o pão integral tem mais vitaminas B. Sim, tem fibras, mas também tem amilopectina A. Então, o trigo não é bom para o diabético. O trigo está contribuindo para o diabetes que vemos hoje em dia. O trigo está contribuindo para a verdadeira pandemia que temos atualmente no mundo, que é o diabetes. Então, há algumas coisas que devem parar se você busca vencer o diabetes. Com certeza, o açúcar refinado. Mas também o trigo hibridizado. Mas o que podemos comer? Podemos comer os grãos ancestrais. São conhecidos como grãos ancestrais. Quais são os grãos ancestrais? Eles vêm do trigo antigo. São a espelta ou trigo vermelho, acorn, kamut. São 3 que vieram do trigo original. Não foram hibridizados. Não tem a amilopectina A que fará com que os níveis de açúcar do sangue tenham uma alta muito rápida. E você pode comprar massas feitas com esses grãos. Pode comprar pães feitos com esses grãos. E no melhor dos casos, o pão sourdough. Porque o pão de fermentação natural, esse é o pão que era tradicionalmente feito em toda a Europa por milhares de anos. Tem apenas uns 100 anos que eles refinaram essa cultura de fermento para que ela só libere levedura. O pão de levedura não é o melhor pão para os seres humanos. É quase indigerível, enquanto o pão sourdough, que seria melhor se o chamássemos pão de fermentação natural, pois é um pão leve e suave, como deve ser um bom pão assim. Eu lhes dei um site outro dia, mas vou lhes dar novamente aqui, se você ainda não viu essa apresentação. Esse homem, o nome dele é Tristan, é um negócio familiar, ele faz um belo pão de fermentação natural. Seu site é www.simploneeds.com e você pode comprar camute de fermentação natural, centeio de fermentação natural, espelta de fermentação natural e ele envia a qualquer lugar dos Estados Unidos. E você recebe no mesmo dia e coloca no freezer. É um pão muito bonito. Um pão desses é um bom pão para o diabético porque não tem o trigo. Cafeína. A cafeína atrapalha os níveis de açúcar no sangue porque a cafeína causa uma resposta emergencial. E sempre que uma crise emergencial ocorre no corpo humano, é liberada glicose excedente para combater essa crise emergencial. E é assim que a cafeína atrapalha os níveis de açúcar no corpo. Vou lhes dar uma ilustração. E essa ilustração, infelizmente, é o que acontece com muita gente hoje em dia. O nome da senhora é Sue, e ela é uma agente de saúde, uma enfermeira da comunidade. Ela vai a propriedades de zona rural e ajuda as pessoas. Ela está um pouco acima do peso, talvez uns 18 quilos acima do que ela sabe que deveria ter. Então decidiu entrar numa dieta. E nessa dieta, ela tem um bolinho de arroz no de jejum, um pouco de iogurte com baixo teor de gordura e uma toronja. Não sei vocês, mas não é um de jejum muito atrativo para mim, mas ela quer perder peso. Na metade da manhã, ela tem um pouco de fome, então toma uma xícara de café com 2 colheres de chá de açúcar e leite desnatado ou com baixo teor de gordura, porque ela está de dieta e já leu que se quiser emagrecer, precisa parar com a gordura. Eu acho que já nos desfizemos desse mito, não é mesmo? Mas vamos acompanhar essa senhora. Na hora do almoço, ela tem 2 bolinhos de arroz, um queijo sem gordura. Não sei o que seria um queijo sem gordura. Talvez seja plástico, mas não soa muito bom. Algumas rodelas de tomate e umas folhas de alface em cada um deles. E descobriu uns biscoitos sem gorduras que pegou para a sobremesa depois dos bolinhos de arroz. E uma xícara de café com 3 colheres de chá de açúcar para lhe dar energia para a tarde e leite desnatado. No meio da tarde está com fome outra vez e toma outra xícara de café. Ela está dirigindo de volta para casa e está morrendo de fome. Sabia que a fome é o ímpeto mais forte do corpo humano?
E sabia que há cientistas que estão combinando certos aromas que despertarão a parte de seu cérebro relativa ao apetite? E ela está passando por uma lanchonete fast food que vendem pizza. E o aroma que sai de lá é um aroma químico. E ela pensa, vou parar bem aqui. Eles têm pizza com queijo sem gordura. Outra vez, não sei que tipo de queijo seria esse. E tá na promoção. Já viram o DVD Super Size Me? A dieta do palhaço? Tem essa coisa de marketing. Mais pizza com menos dinheiro. E a gente gosta de uma promoção. Todo mundo gosta de uma promoção. E ela vai e compra, ela pensa. Bem, estou numa dieta, não tem muita gordura, só um pouco. Ela está dirigindo e tem uma voz baixinha dizendo, e a sua dieta? E ela quer bloquear essa voz, então vai até a locadora de vídeo. Isso soa bem antiquado, né? Já não temos mais lojas assim. Talvez ela vai para casa e fica no Netflix. Mas ela compra uma barra de chocolates, Hershey's. Só vou comer um quadradinho. Vai durar uns 6 meses, porque estou de dieta. Vai para casa, coloca o filme na TV, ela quer ver um filme que seja de ação e rápido para desviar sua atenção de sua consciência. 2h30 se passam bem rápido. Ela se desconectou da vida por esse tempo, sem ter que pensar o que estava acontecendo em sua vida. Mas logo a realidade bate à porta, não é? O filme termina. E ela olha para a embalagem de pizza, não tem nada sobrando. Ela comeu tudo. Olha para a barra de chocolate, puxa vida, ela comeu todo o chocolate. Toda essa glicose liberada em seu corpo está subindo rápido e repentinamente. Toda a cafeína, não tem muita cafeína no quadradinho, mas ela comeu a barra inteira. Como é que ela vai dormir agora? Mas ela ainda está tentando estar na dieta. Vai tomar a Coca-Cola zero, com talvez um pouco de Scotch, que vai fazê-la dormir. Como que essa senhora acorda pela manhã? Ela se sente horrível, completamente horrível. Não se preocupa com o de jejum, não tem apetite algum para isso, mas quer se manter na dieta. Então pega uma maçã quando está saindo de casa. Assim que troca de roupa, faz algo que a faz se sentir muito mal. Vai tomar uma xícara de café com 2 colheres de chá de açúcar e leite desnatado, que também lhe dará um pouco de energia. Nos primeiros 10 minutos, ela come a maçã. Não percebeu que a propriedade estava tão distante. Após 1 hora, seus níveis de glicose caíram muito. O glucagon é estimulado. O pâncreas é estimulado a produzir glucagon. Mas o pâncreas não está numa condição muito feliz. Porque essa pizza e esse chocolate e esse açúcar nesse café da noite anterior o exauriu. Então o cérebro diz, o que vamos fazer agora? Na verdade, vai para as glândulas adrenais e as glândulas adrenais liberam adrenalina. E o que se sente numa queda assim nas taxas, outro tipo de adrenalina, chamada de noradrenalina, cortisol, todos esses hormônios são estimulados quando necessários. E nós precisamos de algum combustível. Todos esses hormônios são projetados para liberar as reservas de gordura para fornecer a glicose em excesso que você precisa. É uma situação um tanto emergencial. Os níveis estão baixando rapidamente. Mas as glândulas adrenais também estão tristes, elas ficaram exauridas na noite anterior. Então essa aqui está exausta, essa aqui está exausta. Número 3. O que podemos fazer agora? Vamos à glândula pituitária que vai liberar o hormônio do crescimento humano. O hormônio do crescimento humano também é projetado para liberar as reservas de gordura a fim de fornecer glicose. Mas a senhora não se exercita há 10 anos e seu hormônio de crescimento humano não tem sido usado há 10 anos. Então temos outra carinha triste. Ele também está exausto. Rapidamente o corpo vai para a glândula tireoide para liberar tiroxina. A glândula tireoide controla o metabolismo.
E quando suas taxas metabólicas caem, a tiroxina é liberada para que ative as reservas de gordura a fim de nos dar a glicose que precisamos. Mas a senhora está tomando medicamentos há 10 anos que atacam as funções da tireoide. Então, não podemos tirar nada daqui também. Dá para ver o que está acontecendo aqui? E ela permanece com os níveis baixos, e o cérebro é o próximo órgão a ser afetado. Ele só consegue manter um suprimento de glicose de 2 minutos. Ela sabe que tem mais 30 minutos até chegar na outra vila, onde sabe que tem uma lojinha de conveniências. Ela está começando a fraquejar, porque todo o seu sistema de backup não está funcionando, pois ela o exauriu. Ela não exauriu na noite anterior, mas tem sido seu alimento e seu estilo de vida nos últimos anos. E agora todos os órgãos estão dizendo, já deu, não restou mais nada. Ela tenta se manter desperta. Estica-se para pegar um doce. Ah, não. Ela comeu todos eles no outro dia. Estica-se para pegar a Coca Zero. Também está vazia. De algum jeito, ela consegue chegar até a loja de conveniências. Estaciona, sem perceber que uma das rodas ficou em cima de uma vala. Entra, não consegue caminhar bem. O rapaz do caixa olha para ela. Ela vai até a geladeirinha, abre uma lata de Coca-Cola, bebe. Ufa, assim está melhor. Ela se parece o tempo inteiro como um viciado em drogas, não é? Sem nem perceber, é o que ela é. Esse açúcar refinado é uma droga. E refinado, assim como são as drogas. É altamente viciante. A cafeína também é altamente viciante. As pessoas se viciam com esses picos de alta. Ela se sente um pouco melhor. Seus níveis de açúcar no sangue subiram rapidamente. É o que ela queria. Pega um pacote inteiro de latinhas de coca, pega alguns pacotes de doces, paga com dinheiro, sente-se um pouco envergonhada. Ela é enfermeira da comunidade local. O homem no caixa olha pela janela e lá está o carro dela com uma roda na vala. Ela entra no carro, sente-se bastante envergonhada e vai para casa onde tem que desempenhar suas tarefas. Tem seus doces, tem sua coca e pode se manter bem. Antes de voltar para casa, compra um sanduíche de salada. Ela percebe que precisa de um pouco de nutrição. No caminho para casa, ela pensa... Ela nunca passou por isso antes. Foi terrivelmente vergonhoso. Ela não quer que isso aconteça novamente. Então vai a um psiquiatra e ele diz: encontrei a causa de todos os seus problemas. Você tem depressão. Será mesmo esta a causa de todos os seus problemas? Não, não é a causa de todos os seus problemas. A causa de todos os seus problemas é isso. Essa dieta rica em carboidratos. É essa cafeína que ela toma de 3 a 4 vezes por dia. Eu já fui enfermeira, eu sei disso. As enfermeiras são as piores. Tomam muita cafeína, muito café. Sim, ela dá picos de alta, mas também temos baixas correspondentes. As pessoas não percebem, mas é como compre agora e pague depois. E isso explica porque quando queremos vencer o diabetes, temos que diminuir bastante esses carboidratos. Diminuir bastante. Se tivermos algum carboidrato, terá que ser algo como arroz integral ou talvez pão de camut. E não muito, não muito. Então, é importante também ter pouco carboidrato. Não estou dizendo nada de carboidratos. É impossível estar sem carboidratos. Você terá alguns carboidratos nas leguminosas, mas não muito. Vai ter alguns nos cereais integrais, um pouco mais, mas ainda não muito. Vai ter alguns carboidratos nas suas frutas com um baixo índice glicêmico. Você precisa de alguns, mas não bastante. O problema com essa dieta é que está sobrecarregada, totalmente sobrecarregada. E isso sobrecarrega o pâncreas, desgastando-o. Algo mais que precisa parar são suas gorduras alteradas. Suas gorduras alteradas
interferem na entrada da insulina nas células. As boas gorduras não farão isso. As gorduras que vieram das mãos do Criador não farão isso. Então, as gorduras alteradas também devem cessar. O que também é necessário é exercício. O exercício é essencial para vencer o diabetes. Vou lhes mostrar o porquê. Tivemos um jovem rapaz em nosso programa. Ele só tinha 19 anos, desenvolveu diabetes aos 15 anos, diabetes tipo 1. Teve um resfriado muito forte e lhe receitaram um ciclo de antibióticos muito forte que destruiu bastante células beta em seu pâncreas. O médico lhe disse que agora ele tinha diabetes tipo 1. Quando veio ao nosso programa, ouviu as palestras sobre carboidratos. Ele percebeu que era isso que ele estava fazendo, estava comendo muito disso aqui para subir seus níveis de açúcar no sangue, sem perceber que, sim, eles sobem, mas também temos uma queda correspondente. Pelo fato de subirem muito, o glucagon tinha que ser liberado e aí baixava bastante. Nessa dieta, o pâncreas e o glucagon trabalham muito bem juntos. O problema reside nos picos de alta que produzem os picos de baixa. Enquanto esteve em nosso recanto de saúde, teve uma dieta vegetariana. Na verdade, escolheu não comer nada de carboidratos e nenhuma fruta. Não comeu nenhum cereal integral, mas comeu leguminosas, castanhas, sementes, bastante vegetais, abacates e bons óleos. Certamente ele se sentia satisfeito. Há 3 tipos de alimento que mantêm a comida no estômago por mais tempo: fibra, proteína e gordura. Ele tinha baixa de nível de açúcar no sangue no meio da noite, então ele tinha alguns doces. Ele pegava umas balinhas ou um pirulito, isso fazia com que os níveis subissem, mas sempre lhe dava uma dor de cabeça, porque subia muito. Na segunda semana, ele se sentiu um pouco culpado. Ele esteve conosco por 4 semanas. Na segunda semana, sentiu-se um pouco culpado. Se tivesse uma baixa de açúcar no sangue no meio da noite, ele comia uma maçã. Leva um tempo para comer uma maçã, especialmente no meio da noite. Isso elevava seus níveis de açúcar no sangue, mas não lhe dava dores de cabeça. Na terceira semana, após ouvir a palestra, após ouvir o valor das reservas de glicogênio, são reservas de glicose de liberação rápida. Estão na célula muscular aguardando serem chamadas. E quando são chamadas, como são chamadas? Pelo exercício. E quando são chamadas, o corpo as libera e as coloca diretamente no ciclo energético. Elas já estão lá, nem precisam de insulina, pois já estão ali. E na terceira semana, se ele tivesse uma baixa do açúcar no sangue no meio da noite, ele se levantava e fazia 30 flexões. E isso faria com que seus níveis de glicose no sangue subissem. Como? Suas reservas de glicose eram liberadas. Ele tinha energia por causa da liberação das reservas de glicogênio. Na verdade, ele me disse que certa manhã ele acordou e seus níveis de glicose no sangue eram 3. Essas são as diretrizes australianas. Nas diretrizes australianas, os níveis de açúcar no sangue devem estar em cerca de 6,5. Entre 6 e 6,5. O dele estava em 3. Ele estava quase desmaiando. Um diabético geralmente tem 15, 16, 20 níveis de açúcar no sangue. Isso é muito alto. Ele se levantou e seu nível de açúcar no sangue estava 3. Pegou um pouco de sal, tomou um pouco d'água, vestiu-se, ingeriu um pouco mais de sal, mais um pouco d'água e foi correr. Subindo e descendo as montanhas. Quando voltou, revisou seus níveis de açúcar no sangue e estava em 9. De onde veio tudo isso? Bem, daqui. Das reservas de glicogênio. E se acabarem as reservas de glicogênio, então seus hormônios de crescimento humano se liberariam. E o hormônio de crescimento humano libera as reservas de gordura para nos dar a glicose que precisamos. Na verdade, ele me disse naquela tarde, por que ninguém nunca me falou dos glicogênios? É por isso que eu chamo isso de o segredo mais bem guardado dos diabéticos, as reservas de glicogênio. É por isso que o exercício é tão importante.
Ele não somente é importante para liberar as reservas de glicogênio, o exercício é importante porque aumenta os suprimentos de sangue ao pâncreas. E quando aumentamos o suprimento de sangue ao pâncreas, nós o despertamos. Outra razão pela qual o exercício é tão importante é que quando nos exercitamos, o pâncreas está se movendo. E isso fortalece e o tonifica. Dan era o nome dele. Dan me disse, o meu doutor me disse que o meu pâncreas estava morto. Eu disse, será uma gangrena? O que é morto? Não se pode estar meio morto ou quase morto. Por que Dan ainda tinha picos de baixa nos níveis de açúcar no sangue? Porque tomava muita insulina. Porque o alimento que nós lhe dávamos não precisava de muita insulina. Então, pouco a pouco, ele teve que abrir mão, teve que retirar a insulina. Depois de 3 semanas, passou de 90 unidades de insulina por dia para 10 unidades de insulina por dia. O que isso significa? Seu pâncreas estava funcionando mais uma vez. Nós vivemos num corpo incrível, com uma capacidade inata de se curar. E vai se curar se lhe dermos as condições corretas. Antes de Dan vir até a nós, ele não conhecia as condições. Teve que aprender as condições. Aprendeu da melhor maneira, que é o ensino experimental. Estava ouvindo a sabedoria e experimentando-a. Alimentos com baixo índice glicêmico também são muito importantes na jornada para vencer o diabetes. O exercício é vital na jornada para vencer o diabetes. Água. Dan não teria tido esses resultados cedo de manhã se não tivesse tomado água. Mas note o que mais ele teve. Ele comia aquele cristalzinho de sal. Então, de quanto precisamos? De 8 a 10 copos por dia. Quanto maior a pessoa, mais água precisa. Quanto maior a pessoa, geralmente mais ela transpira. Mas o sal celta, o que o sal faz é ajudar a água a entrar na célula. E isso ajuda a liberar as reservas de glicogênio. O pâncreas precisa de água para fabricar insulina, glucagon. Todas as partes de nosso corpo precisam de água. E não há tanque de reserva na mala. A única água que seu corpo usa é a água que você coloca dentro do corpo. Dan saiu do programa como um jovem rapaz muito feliz. Ele tinha as ferramentas para a vida. Tinha ferramentas para mostrar como ele venceu seu diabetes. Algo mais também começou a acontecer. Sua mãe disse, ele voltou para casa feliz. Geralmente era muito rabugento. Quando os níveis de açúcar no sangue estão baixos e o cérebro só consegue manter um suprimento de combustível por 2 minutos, o humor muda. Não é de se admirar que William Dufty intitulou seu livro de Sugar Blues, O Gosto Amargo do Açúcar. Pois é isso que o açúcar causa, uma tristeza, dá um pico de alta inicial, mas em seguida leva você para baixo. E esse para baixo é uma forte tristeza, depressão, irritação. Na verdade, sua avó disse, ele veio me visitar, ele conversou comigo. Tem uma mudança no humor, porque as células do cérebro estão recebendo esse combustível de maneira consistente e constante. O pâncreas está se reavivando porque ninguém está fazendo com que trabalhe em estado de emergência. Também é importante ter sono, porque é quando estamos dormindo que o corpo se reaviva, se recarrega e se regenera. 8 horas não é negociável. Temos algumas opções nessas 8 horas. Pode ser das 8 da noite às 4 da manhã ou pode ser das 9 da noite às 5 da manhã. Talvez seja o meu favorito, ou poderia ser no máximo das 10 da noite às 6 da manhã. Essas primeiras horas são importantes. É quando o sistema de entrega ocorre. É quando o sistema de transporte ocorre. É quando o sistema de limpeza ocorre. E é nessas horas mais tardes da noite que o arquivamento ocorre e é quando ocorre o sono. Então, essas primeiras horas são essenciais. Quando o pâncreas recebe as condições corretas, ele se reaviva e fica feliz. Vou lhes contar outra história para ilustrar. O nome desse senhor era Bob. Tinha 62 anos, veio para o nosso recanto, puxa, já faz uns 5 anos.
Era um dos recantos americanos. Ele disse, eu gastei $1 milhão em minha saúde nos últimos 10 anos. Ele disse, os médicos me disseram que não tem mais o que fazer comigo. Ele disse, eu sou diabético, tomo remédio para colesterol, para afinar o sangue, para os níveis de açúcar no sangue. Na verdade, 90 unidades de insulina por dia. Alguns de longa duração, outros de curta duração. Ele disse, recentemente tiraram os meus linfonodos da virilha para ver se podiam descobrir por que eu tenho diabetes. Quando veio falar conosco, estava numa cadeira de rodas porque o voo fez com que suas pernas inchassem. Ele disse, acabei de gastar $800 nessas ataduras. Eu disse, eu acho que posso lhe mostrar como podemos vencer isso sem as ataduras. Eu lhe disse, por 1 minuto, a cada hora quero que você use o mini trampolim. Mesmo que comece somente assim. O mini trampolim estimula os movimentos do fluido linfático do corpo, e suas pernas estavam repletas de fluido linfático porque seus linfonodos na virilha foram retirados. Bob entrou nessa dieta que eu expliquei, com exercício. O melhor exercício para ele era o mini trampolim ou a bicicleta ergométrica. Começou a beber mais água, parou com as cafeínas, e é claro que não servimos café nem vinho tinto. Teve uma mudança completa no estilo de vida. Ele me disse, qualquer coisa que você disser eu farei. Ele se sentava ao meu lado na hora da refeição o tempo inteiro e dizia, isso está certo? Minha refeição está correta? E eu dizia, parece muito bom, Bob. Ele fazia 2 refeições por dia. Tinha de jejum e almoço. Nós lhe dávamos uma bebida proteica para que levasse ao quarto caso tivesse uma baixa nos níveis de açúcar no sangue, pois ainda tomava insulina. E no início, ele tem que estar. Você é o seu médico. Eu sempre deixo para que a pessoa decida. Você controla seus níveis de açúcar e pode jogar com eles. O que foi incrível foi que em 2 semanas seus níveis de açúcar no sangue começaram a se estabilizar e passou a 10 unidades de insulina no sangue em vez de 90. Ele me enviou um e-mail 3 meses depois. Disse, perdi 45 quilos. Deixei todos os meus medicamentos. Ele era um diabético do tipo 1. Deixei todos os meus medicamentos. Estou fazendo exatamente o que você me disse. Estou implementando esses 8 remédios. Vou dormir cedo. Eu disse, me fale sobre o seu programa de exercícios. Ele disse, eu nado 30 piscinas por dia. Pulo no mini trampolim todos os dias. E ando 10 quilômetros de bicicleta por dia. Eu disse, isso é impressionante, Bob. Ele disse, fui ao médico e eles estão impressionados. Ele disse, voltei a trabalhar em tempo integral. Ele era o CEO de grandes empresas. No início, sua esposa lhe disse, esse bebê é seu, não tenho interesse. Ela tinha 42 e ele 62. Mas depois de 3 meses, quando ela olhava para seu marido, seu novo marido tornou-se interessada e o último e-mail que recebi dele, ele disse, ela entrou no jogo. Ela está feliz porque precisava perder um pouco de peso. Ela está feliz porque saiu e comprou roupas novas. Todas as suas amigas lhe perguntam o que aconteceu com ela. É tão simples. Tão simples. Você é o médico. E lembre-se que o corpo humano foi projetado para se curar e vai se curar quando recebe as condições corretas. Já vimos isso muitas vezes, mas acho que o que vai deixar você mais feliz é quando vir isso acontecer em sua vida. A chave é a consistência. Não desista. Dê tempo ao corpo, mas pouco a pouco você começará a ver as mudanças. Eu confio que vocês desfrutarão do programa.